Então, vamos lá, pessoal. Continuando, então, a nossa aula de hoje. Abram lá em Ciências, página 19. Nós iremos fazer a página 19. 19 e a 23. E logo em seguida faremos duas páginas de inglês também, tá? Então, vamos lá. Página 19. Nós vamos falar sobre as misturas, né, de materiais. Vamos lá. A professora vai compartilhar aqui. Na página anterior a 19, aí na 18, então tá lá, misturas e transformações. Sempre que alguém prepara um alimento, está realizando misturas e transformações. Na maioria das vezes em que estamos consumindo um desses alimentos, não nos damos conta de quantas mudanças e misturas são necessárias para que ele fique com a textura e o sabor certos. E aí, então, na cozinha, olha lá, né? Como que é transformado o alimento. Alguns alimentos podem ser consumidos crus, por exemplo, frutas, saladas e alguns tipos de cereais. Muitas frutas e legumes podem ser consumidos crus. Outros precisam ser preparados. E para que fiquem saborosos, ele deve se seguir uma receita, acrescentando os ingredientes em determinada ordem e cuidando da temperatura correta de cozimento ou do tempo de resfriamento. Então, nós temos aí os pratos, né? Uma sopa. Então, tá lá arroz, feijão, batata e carne, assim como uma sopa de legumes são consumidos após o cozimento. Que diferenças podem ser percebidas quando o arroz e o feijão estão crus e quando estão cozidos? Então, o que vocês podem perceber? Que ele, sem ser cozido, ele se torna um grão duro, né? Ele é difícil de ser mastigado, vamos dizer assim. Eles podem ser mastigados, mas fica bem mais duro. Ao contrário de quando é cozido, que daí ele fica macio, né? Você morde, não é tão duro assim. Então, essa é a principal diferença, certo? E também fica até mais inchado, né? Na verdade. 2. Você acha que a sopa é uma mistura de ingredientes? E aí? Vocês acham que é uma mistura de ingredientes? E quais deles você consegue identificar na imagem? Nessa imagem, o que você consegue ver nesse prato, nesse prato de sopa, né? Nessa travessinha aí de sopa. O que vocês conseguem ver que tem aí? E é uma mistura? Com certeza, né? Tem várias coisas, várias verduras, né? Legumes. Então, e aí você vai observar aí e vai comentar aí em casa o que você consegue visualizar aí nesse prato de sopa. Os alimentos que podem ser consumidos crus passam por alguma transformação antes de serem ingeridos? Não, né? Esses alimentos eles não são cozidos e por isso não passam. Então, se eles não são cozidos, eles não passam por nenhuma transformação, porque eles estão sendo consumidos do jeito que foi tirado, né? E aí, então, nós vamos dar início aí ao título Misturas. Então, vamos lá. Em ciências, mistura corresponde à união de dois ou mais componentes conhecidos como substâncias. Então, vocês podem grifar aí com marca-texto. Então, o que são misturas? É a união de dois ou mais componentes, ou quer dizer, é a união de duas ou mais substâncias. Então, isso é uma mistura. As misturas estão por toda parte. Quase todas as receitas culinárias, por exemplo, misturam ingredientes. Além disso, os ingredientes podem ser misturas, como o leite, que é uma mistura de água, gordura, açúcares, proteínas, sais minerais e vitaminas. Então, mistura não é só no sentido de misturar uma coisa com a outra, mas que o próprio produto, para se formar ele, foi feita uma mistura, né? Igual aí do leite. O leite não é simplesmente um ingrediente. Para se formar o leite, então teve uma mistura que está escrito de água, gordura, açúcar, proteína, sais minerais e vitaminas. E aí está escrito então, visto a olho nu, o leite parece branco e uniforme, mas se observarmos uma gota de leite ao microscópio,
podemos perceber que ele é uma mistura de várias substâncias. Repare no detalhe a presença das bolhas de gordura presentes no leite, as proteínas, os sais minerais e as vitaminas não podem ser vistas ao microscópio, porque são substâncias muito pequenas. Então, olha que interessante. Simplesmente parece que é branco, branco, branco e não é, né? Visto no microscópio, olha só. Você visualiza quanta coisa. Em nosso dia a dia, entramos em contato com muitas misturas, as quais podem ser entre substâncias sólidas, líquidas ou gasosas. Então, nós já vimos, né, que os materiais podem se encontrar em estado sólido, líquido ou gasoso. E essas nossas misturas também. Então, elas podem ser substâncias sólidas, líquidas ou gasosas. Eu disse que mistura é a união de duas ou mais substâncias, certo? E essas substâncias podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. As substâncias sólidas, elas podem se misturar a substâncias líquidas, gasosas ou sólidas. Observe alguns exemplos. Então, ela pode se misturar. As substâncias sólidas, ela pode se misturar com uma substância líquida, com uma substância gasosa e até mesmo com outra substância sólida. Então, eu posso fazer sólido com líquido, sólido com gasoso e sólido com sólido. E aí nós vamos ver, então, mistura de sólido com líquido. Na praia, a água do mar, que é líquida, mistura-se com a areia, que é sólida. Então, aqui eu tenho uma mistura de sólido com líquido. Então, o mar, a água do mar e a areia. Mistura de sólido com gás. A fumaça é uma mistura de gases presentes no ar, com partículas de fuligem, material sólido. A fuligem, nesse exemplo, vem da queima da madeira. Então, aqui eu tenho outro exemplo de sólido com gás. E agora de sólido com sólido. As manchas coloridas no granito são resultado da mistura de vários minerais sólidos, como o quartzo na forma de cristais. Então, os minerais são sólidos, então teve aí uma mistura de sólidos. Então, formou aí o granito, né? Então, é uma mistura de sólido com sólido. E aí vocês têm aqui do ladinho. Você sabia? Muitos metais, como o ouro, o ferro e o cobre, são encontrados em nosso dia a dia como misturas, conhecidas como ligas. Por exemplo, por ser um metal caro, o ouro utilizado na fabricação de joias pode ser misturado à prata e ao cobre, formando uma liga. A quantidade de ouro nessa mistura está relacionada ao quilate da peça. Por isso que vocês podem perceber quando vai comprar alguma joia, né, de ouro, tem os quilates. É o tanto que tem realmente de ouro. Então, tem lá 18 quilates, 24 quilates. Então, é por causa dessa mistura que é feita. Por isso que tem esses quilates. Então, tá lá. O ouro puro é chamado de ouro 24 quilates. Então, quando ele é puro, é 24 quilates. Já a liga de ouro, conhecida como ouro 18 quilates, era uma mistura de 3 partes de ouro e uma parte de outro metal. Então, quando tem 24 quilates, é ouro puro, só ouro. E quando tem 18 quilates, é uma mistura de 3 partes de ouro e uma parte de outro metal. Então, é uma mistura aí de metais com ouro. Os líquidos. Os líquidos também podem se misturar. Então, pessoal, marquem, vamos voltar aqui. Marquem para mim com marca-texto aqui, ó. As substâncias sólidas podem se misturar às substâncias líquidas, gasosas ou sólidas. Então, podem grifar. E depois vocês vêm aqui. Os líquidos também podem se misturar às substâncias em diferentes estados físicos. Pode grifar também. A água mineral, por exemplo, não é água pura. É uma mistura de água com sais minerais, substâncias sólidas, como o cloreto de sódio e o sulfato de potássio. Não vemos esses metais. Não vemos esses sais na água porque eles estão completamente dissolvidos. Isto é, misturados à água de modo que não podemos distingui-los. E aí nós temos então a mistura de líquido com sólido. Então, a água presente na natureza e o que sai da torneira são misturas de água com sais minerais, então líquido com sólido. Os minerais é sólido e a água é líquida, por isso mistura de líquido com sólidos.
A mistura de líquido com líquido. A limonada é a mistura de suco do limão espremido, que é um líquido com a água. Então, eu junto aí, né, o líquido do limão ou uma laranja com a água, então é líquido com líquido. E de líquido com gás. No refrigerante, a água está misturada a um xarope que dá gosto e sabor à bebida. E há um gás que serve, entre outras coisas, para realçar o sabor. E é esse gás que forma as bolhas que vemos no copo. E a mistura de líquido com gás. Então, nós vimos aí que as substâncias sólidas, elas se misturam, né? Nas 3 etapas, sólido, com líquido e com gasoso. E o líquido também podem se misturar com líquido, com sólido e gasoso. E aí vocês têm um exemplo. Agora vamos ver as gasosas, substâncias gasosas. As misturas entre substâncias gasosas são mais difíceis de serem percebidas, visto que os gases são invisíveis. Contudo, agora mesmo você está respirando uma mistura de gases, ou seja, de substâncias que compõem o ar atmosférico. Então, vocês podem grifar aqui também. As misturas entre substâncias gasosas são mais difíceis de serem percebidas, visto que os gases são invisíveis. E daí, então, tá lá, você sabia? O gás oxigênio, o gás carbônico e o vapor d'água são exemplos de substâncias que compõem o ar que respiramos. O ar também pode carregar partículas sólidas como poeira, fuligem, grãos de pólen e fezes de ácaros microscópicos. Essas partículas podem causar alergia em algumas pessoas quando o ar passa por um filtro, como o do ar-condicionado, esses materiais são retirados do ar e ficam retidos no filtro. E aí, então, o filtro do aparelho de ar-condicionado deve ser limpo periodicamente para evitar que a sujeira seja liberada novamente no ar. Então, fica no filtro aí do ar-condicionado, né, essas impurezas. Esses ácaros microscópicos são animais muito pequenos para serem vistos a olho nu. Os ácaros podem viver na poeira. Por isso que nós devemos manter sempre limpo, o ambiente limpo, né, pessoal? E aí, então, nós vimos aí para substâncias. A água do mar e o ar que respiramos são formados por mais de um componente, ou seja, são misturas. No entanto, as substâncias também podem ser encontradas sozinhas, como o sal de cozinha, o vinagre e o álcool. Então, nós falamos que mistura é a união de 2 ou mais substâncias, certo? Só que as substâncias, elas também podem ser encontradas sozinhas, que é o caso do sal de cozinha, o vinagre e o álcool. Observe outros exemplos de substâncias. Então, nós temos lá a água pura, sem sais minerais ou gases misturados, que é chamada de água destilada. Ela é usada na produção de vacinas e medicamentos. Nós temos o açúcar comum, que apresenta em sua composição uma única substância, a sacarose. E o gás hélio, que é uma substância usada para encher balões que flutuam no ar, que é aquele gás que a gente enche os balões, né? E aí, pessoal, nós temos aqui, para finalizar, nós temos um experimento. Então, vocês podem fazer aí em casa, lembrando, junto com a mamãe, ou papai, ou algum adulto. Não façam sozinhos, tá? Por favor. Alguns fatores podem facilitar a mistura de determinadas substâncias. Um desses fatores é a temperatura. Vamos investigar? Então, vocês vão precisar aí de 2 copos transparentes de água gelada, água morna e corante alimentício. Aquele corante que a mamãe coloca em bolo, é o alimentício, qualquer cor, tá? Então, na hora de mornar a água, peça ajuda a um adulto, por favor. Vocês não me façam isso sozinhos, tá? Sempre junto com um adulto. Então, olha só, vocês vão encher um dos copos com água gelada e o outro com água morna. Então, um copo com água gelada e o outro com água morna. Vocês vão pingar uma gota de corante em cada copo e observar. Então, é uma gota, tá, pessoal? Não é mais de uma. Uma gota no copo com água gelada e uma gota no copo com água morna, certo? E aí vocês vão responder. O que aconteceu com a gota de corante quando ela caiu no copo com água morna e no copo com água gelada? E aí vocês vão escrever, tá?
Depois nós vamos comentar sobre isso nas nossas aulas online. Vocês vão contar aí para a professora a experiência, como que foi e o que aconteceu. Então, aí vocês vão escrever aqui nessa linha. O que aconteceu quando o corante entrou no copo com água morna e quando entrou no copo com água gelada. Aí vocês vão escrever, certo? A água utilizada no experimento também pode ser considerada uma mistura? Essa daqui a gente vai responder juntos. Ela pode ser considerada uma mistura, essa água utilizada no experimento? E aí? Ela pode sim, né, ser considerada uma mistura. Por quê? Porque ela é uma mistura de água com sais minerais. Foi o que a gente viu, que a única água pura é essa água destilada que nós acabamos de ver. E essa água que nós usamos em casa, ela não é destilada. Então, ela é uma mistura. Então, ela pode ser considerada uma mistura? Podem escrever lá. Sim, a água é uma mistura de água e sais minerais. Então, sim, ela pode ser considerada uma mistura. Ou seja, é uma mistura de água e sais minerais. Então, vai ser isso que vocês vão escrever aí. Certo, pessoal? Então, por favor, façam o experimento com um adulto, tá? E aí escrevam o que acontece quando o corante entra no copo lá, que o corante cai na água, né? Na água gelada e a outra água morna. Água gelada, então, tem que tirar da geladeira, não é água a temperatura ambiente, tá? Não é água da torneira. É um copo com água gelada e o outro copo com água morna, ok? E aí vocês vão escrever e nas nossas aulas online a gente vai conversar um pouquinho depois dessa aula sobre como que foi fazer esse experimento, ok? Agora, então, nós vamos lá para a apostila de inglês. Já vamos aproveitar aqui a nossa aula, vamos para inglês. A professora vai voltar. Vocês vão abrir lá na página 18. Deixa a professora abrir aqui também junto com vocês. Inglês, página 18. Vamos lá. Inglês. Nós vamos ver sobre as celebridades, tá? Na página 18. Então, vamos lá. Sobre celebridades. Então, olha só. Neste capítulo, vamos falar sobre profissões e atividades relacionadas ao mundo das celebridades. Vamos observar Tomiko postando em seu blog e acompanhar outros personagens falando sobre suas celebridades favoritas. Então, nós vamos falar aí um pouquinho dos youtubers, bloggers, né, os blogueiros. E aqui, ó, pessoal, a professora está compartilhando aqui a própria apostila da professora para facilitar para vocês verem aqui. Então, tá assim, ó, você conhece estas celebridades? Quem são elas? E aí vocês vão escrever, tá? Vou deixar um tempinho aí, ó. Então, Daniel Radcliffe, né? E ele é um ator, então, actor. Então, vocês vão escrever aí o nome dele e o que ele faz. Então, ele é um ator. Ariana Grande, que é uma cantora. Então, pode escrever o nome aí. Então, tá aí singer, né? Cantora. Depois, nós temos aí, ó, Juliana Baltar, que é uma blogger, tá? Blogueira. E a Marta, que todo mundo, né, aí deve conhecer, que é jogadora, então soccer player. Então, ela é jogadora de futebol, né, do futebol feminino aí do Brasil. A Marta. Então, podem escrever aí. Então, vocês vão escrever o nome e o que ele exerce, o que ele faz. Então, actor, singer, blogger e soccer player, tá? Então, escrevam o nome aí da pessoa e o que ela faz. Qualquer coisa, pausem o vídeo, pessoal, ok? Aqui vocês têm um texto. Então, o que esse texto está dizendo? Aqui está lá, então,
né? Começando aqui no primeiro quadrinho. Esse primeiro quadrinho. Tá assim, ó. Este é o meu novo vídeo no... É como se fosse o YouTube. Esse tem tube, é como se fosse, vamos dizer, o nosso YouTube, tá? Então, este é o meu novo vídeo no YouTube. Daí a amiga fala assim... É incrível, Tomiko. É incrível. Olha, o mundo de Tomiko já tem 15 curtidas. Então, olha lá, ó. Então, ela tá olhando e fala para Tomiko, né? Nossa, é incrível, Tomiko. Olha, o mundo de Tomiko, né? Já tem 15, ó, 15 likes. Então tem 15 curtidas. Daí ela fala assim: "Eu quero ser uma blogueira famosa, uma celebridade". Ela quer ser uma blogueira famosa. Ela quer ser celebridade. Daí ela se anima, né? Se empolga. Daí ela fala assim: eu quero ser famosa, sabe? Ter milhões de seguidores. Então, tipo, como a gente tem costume de falar, subiu na cabeça, né? Ser alguém na mídia aí conhecida. Então ela fala assim: nossa, eu quero ser famosa, eu quero ter milhões de seguidores. Aí a amiga fala assim: mas imagina os paparazzis, né? Os paparazzis são aqueles fotógrafos que não deixam ninguém em paz. Onde você sair na rua, ele está fotografando, mesmo sem a sua permissão. Eles estão fotografando, né? Então, quer dizer, ela não ia ter mais liberdade, mais paz para nada. E aí então ela pergunta: mas imagina só os paparazzis? Aí ela começa a imaginar os paparazzis. Olha lá, ela imaginando, né? Olha lá, os paparazzis todos tirando fotos e mais fotos e mais fotos. E aí ela fala assim para a amiga: não é fácil ser famosa. Então, tipo, se achando, né? Que, nossa, não é fácil ser famosa. Olha quanta gente me fotografando. Mas será que isso é bom, né, pessoal? Até que ponto isso é bom, né? E aí, então, nós vamos para a página 19, que foi pedido para vocês. Então, nós temos lá o gamer, que jogador, né, de games. Gamer é jogador de games. Singer, que é cantora. Actor, ator. Player também, que é jogador, só que daí é jogador de algum esporte. Por exemplo, soccer player é jogador de futebol. E gamer é jogador de games, tá? Gamer em relação a game. Então, jogos, games. E blogger, que é blogueira, né? Que tá aí. Inclusive, até nós, professores, estamos aí nos tornando um pouquinho, né? Mesmo ainda sem ter aquela noção, né? Porque está sendo bem difícil, não está sendo fácil, pessoal, ficar gravando aula, tá? Então eu dou os parabéns aí para quem é blogueiro aí, que tem toda aquela aptidão, né? Caso que não é nós, professores, né? Nem são todos os professores que têm essa aptidão, mas estamos fazendo isso em função de amor a vocês mesmo, né? Nós estamos aqui na frente das câmeras. E aí vocês têm perguntas. Então tá lá. Como que vai ser o nome do canal da Tomiko? Vai ser Tomiko's World, né? O mundo de Tomiko. Então vocês vão assinalar. O vídeo que ela fez tem quantas curtidas? Nós falamos que foi 15, então 15 likes. E o que ela quer ser? Ela quer ser feliz, quer ser um paparazzi ou famosa? Ela quer ser famosa, né? E a amiga dela, ela acha que a celebridade é difícil. Difícil. Aqui fácil não é fácil, tá? Ela é difícil. Então, nós vimos isso, certo? Então, voltando. Olhem bem o que vocês vão escrever. Pausem o vídeo aí para facilitar para vocês, tá bom? E aí, nós vamos finalizar. Vou deixando aí, vou falando. Nós vamos finalizar com a nossa tarefa no caderno que a professora passou. Então, a professora passou lá de português e ciências. Então, olha só. Lá em português, a professora pediu assim: escreva 2 palavras. Eu quero 2 palavras que sejam oxítonas, 2 palavras paroxítonas e 2 palavras proparoxítonas. Lembrando,
Oxítonas são aquelas palavras que a última sílaba é a mais forte, pode ser acentuada ou não. Paroxítona, a penúltima sílaba é a mais forte, também pode ser acentuada ou não. E proparoxítona, a antepenúltima sílaba é a mais forte. E todas são acentuadas. Então, não existem proparoxítonas sem acento. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, vocês vão escrever 2 palavrinhas aí de cada tipo. 2 oxítonas, 2 paroxítonas e 2 proparoxítonas. Em seguida, vocês vão separar as sílabas das palavras e classificar quanto ao número de sílabas. Que palavras? Essas que vocês escreverem. Então, vocês vão pegar todas as palavrinhas, as 2 oxítonas, as 2 paroxítonas e as 2 proparoxítonas que vocês escreveram e vocês vão separar essas palavras, separar as sílabas delas, tá? E aí vocês vão classificar quanto ao número de sílaba, que já vai ser diferente. Quanto ao número de sílaba, se classifica em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Então, é isso que vocês vão fazer. E em ciências, está pedindo para dar um exemplo. Nós estudamos aí, né, sobre as misturas. Vocês vão dar um exemplo de misturas de sólido com líquido, de sólido com sólido e de líquido com líquido. E aí vocês podem pesquisar aí na própria apostila que nós acabamos de ver aí o conteúdo sobre isso. E aí vocês vão escrever um exemplo do que está sendo pedido. Certo, pessoal? Então, beijos, bom trabalho para vocês e até amanhã na nossa próxima aula.